Nosso estudo de hoje é a lição 6 do livro Bênção de Paz, Palavra e Vida. Recomenda estas coisas: dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Beneficência para todos os dias e ao alcance de todos a doação das boas palavras. Estamos convencidos de que as nossas palavras em oração trabalham por nós diante do Criador, mas é preciso não olvidar que aquelas outras pronunciadas à frente das criaturas nas ações diárias também repercutem. As frases que articulamos são recursos inteligentes que colocamos em circulação nos mecanismos da vida e cujos resultados voltam matematicamente a nós em forma de auxílio ou prejuízo, conforme o bem ou o mal de que nos fazemos portadores, inconscientemente ou não. O verbo dita modelo a experiência. Um conselho é uma indicação. Um discurso é comparável a motor indutivo. Uma página escrita não deixa de ser um figurino para criações de ordem moral. Enquanto não nos dispomos a entender o valimento da palavra e a respeitá-la através da disciplina no uso digno e harmonioso dessa tremenda força da alma, muito pouco aproveitamos da bênção de cada reencarnação, porque, via de regra, caímos facilmente sob a hipnose da massa de agentes involuídos aderindo de maneira instintiva aos processos de vampirização que se comprazem na esfera da animalidade primitiva. Refletamos na advertência do apóstolo Paulo a Timóteo com referência ao assunto. Recomenda estas coisas: dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Cada vez que a gente ouve uma lição do Emmanuel, e são várias, falando sobre a importância da palavra, elas nos falam no fundo na alma, porque a gente começa a meditar no seguinte: se a gente pudesse estabelecer uma porcentagem, qual é a porcentagem diária de palavras que a gente usa e que podem ser realmente aproveitadas para alguma coisa que edifique? Se a gente for pensar no tempo que a gente perde fazendo críticas, fazendo comentários, às vezes comentários sobre a vida dos outros, sobre alguns acontecimentos, curiosidades e até muita maledicência que sai de nossas bocas, disfarçadas de mil adjetivos diferentes, né? A gente fica envergonhado de como a gente tem um recurso tão valioso e como a gente poderia estar usando da melhor maneira possível. E é interessante que Leopoldo Machado, esse espírito Leopoldo Machado, que foi um desbravador do espiritismo no Brasil e principalmente aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, ele falava que ele não acreditava que a instituição religiosa deveria ser uma câmara mortuária, né, que as pessoas têm que ter alegria, né, não tem nenhum problema de se contar anedotas, piadas. Você vê que a gente para estudar a vida do Chico Xavier e a gente se encanta com o Chico Xavier, que ele ficava trabalhando até 3 horas, 4 horas da manhã, e quando terminava o trabalho, ainda ficava contando piadas, brincando com as pessoas, mas piadas respeitosas, piadas, né, na grande maioria das vezes, sem ter crítica a ninguém, muitas das vezes criticando a ele mesmo, né? E a gente percebe que é uma coisa que funciona, você não ficar criticando, nem debochando das pessoas através das piadas, ou principalmente quando se trata de raça, de sexo, nada disso. Mas que pelo menos sejam alguma coisa que para descontrair, você provocar riso nas pessoas, é uma coisa muito boa. Mas você não precisa ficar explorando as feridas de ninguém, nem as feridas sociais, para poder estar contando isso, né, usando a palavra dessa maneira. Mas o que acontece é que, nesse versículo aqui da primeira epístola a Timóteo, Paulo fala o seguinte: dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Hoje a gente não tem somente a palavra. O Emmanuel escreveu esse livro numa época em que
a gente tinha aí no máximo os periódicos, os jornais, as revistas, e estava começando a ter o recurso da televisão, que na década de 40, de 50, de 60 ainda era tímido, mas depois de 60 e 70 para cá, a televisão popularizou mais, e a rádio. Mas até aqueles que detinham o poder da imprensa na época ainda era um grupo muito pequeno, e tinham muitas vezes um monopólio. Hoje não, hoje a gente com as redes sociais a gente consegue ter longos alcances e influenciar muitas pessoas com as mensagens que a gente traz. Então o que acontece, além das palavras faladas, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras escritas também. Porque a gente sabe que a maneira do espírito aqui encarnado se exteriorizar, ele se exterioriza por atos, por palavras e por pensamentos. Hoje a gente está dando uma atenção especial à palavra por conta do chamado que o Emmanuel faz aqui para a gente. Mas a gente sabe que a palavra ela pode levantar uma pessoa, como ela pode também derrubar uma pessoa. A palavra dita, ela depois ela não consegue mais ter contorno, conserto. O máximo que a gente vai poder fazer é pedir desculpas pelo que foi pronunciado. E a palavra ela ainda é muito motivo de muita mágoa, de muita decepção. E, inclusive, muitos desastres, eles nascem da palavra. Nasce do pensamento, que depois se exterioriza na palavra e depois acaba indo para as vias de fato, para os acontecimentos aí materiais. E a gente sabe que uma palavra amiga, ela tem um poder muito grande, né? A gente já teve a oportunidade algumas vezes de ouvir algumas pessoas chegar perto da gente e aquela pessoa simplesmente fala: você não imagina o quanto me fez bem você ter conversado comigo daquele jeito. Aquilo que você falou assim, era aquilo que eu precisava ouvir. A gente sabe até que os espíritos, eles utilizam a gente como instrumento nessas horas. Se eles encontrarem na gente predisposição, boa vontade, eles vão estar aqui nos intuindo para que a gente fale aquela coisa certa na hora certa. Mas a gente sabe que principalmente tem muita coisa que a gente poderia evitar e deve evitar, né? Uma coisa também interessante, no meio espírita, vou falar do meio espírita. Depois que foi lido o livro Os Mensageiros, do André Luiz, e em alguns outros livros do André Luiz ele também volta no tema, ele falava que se pegava um livro igual esse aqui, né, Bênção de Paz, e de repente você folheava assim, abria como se estivesse abrindo um acaso, e que você fosse ler aquela lição, meu Deus, aquela lição tem muito a ver com a gente. Mais uma vez eu ouvi de um grande amigo, que é o seu Altivo Panfiro, que o seu Altivo Panfiro ele falava assim: gente, às vezes você está na casa de uma pessoa que está vivendo uma prova duríssima, você abre uma lição, dá uma olhada primeiro na lição, para ver se aquela lição não vai servir para esmagar mais ainda, para poder apertar mais a ferida da pessoa. A gente não precisa disso, não. Então, às vezes, você vai falar de um determinado assunto, não, vira outra página, sai da página e vai para outra página, né? Não é sempre que esses, vamos botar assim, né, manuseios do plano espiritual acontecem, não. Algumas vezes sim, a gente vai abrir, vai cair aquela página que vai servir como luva, mas outras vezes não. A página pode deixar até a gente para baixo. E é uma arte da palavra. É interessante que quem conhece o trabalho de casa espírita aqui no Rio de Janeiro, normalmente as casas espíritas oferecem o serviço do passe ao final de uma reunião pública. E em algumas casas você faz uma leitura de um texto, faz um comentário do passe depois da reunião pública. E a gente sempre orientou, gente, esse momento não é palestra, esse momento é só para que a pessoa que está ali tomando passe, ela escute alguma coisa agradável. Então você abre a página duelo. Eu não vou falar do duelo de maneira direta, eu vou falar de um outro assunto, né, que vou falar do que a gente deve evitar, enfim, vou falar do amor, mas e vou falar, tem que mudar o tom da voz, o tom da voz tem que ser mais suave, você tem que falar mais pausado, porque naquele momento a palavra, a reunião pública já acabou, a palestra já acabou. Naquele momento a pessoa está ali recebendo aquele fluido, então ela quer ouvir alguma coisa que seja suave. As palavras, quando a gente aprender a utilizar da maneira correta, elas serão bênçãos na nossa vida o tempo todo. Só basta cada um agora fazer
uma crítica severa a como eu estou aproveitando a minha palavra. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.